Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião no seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, né? Repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e seguir falando aí. O Vasco vem se preparando aí para essa temporada que promete ser muito difícil, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tem mais um amistoso lá nos Estados Unidos contra o Inter de Miami. Tem um confronto hoje também contra o Audax, né? Esse jogo a gente vai falar mais aí no nosso pré-jogo. Vai começar entre 6 e 6 e meia. Já convido você a participar lá com a gente para deixar a sua opinião. Mas eu quero repercutir aqui e trazer mais opinião hoje de ex-jogadores. Quero trazer aqui, cara, o Edmundo e o Juninho Pernambucano para falar exclusivamente aí do Nenê, uma posição que tá todo mundo aí esperando, a cereja do bolo, um articulador. A gente viu aqui, a gente trouxe o Júnior falando, né, ontem no Seleção Sport TV, que ele sentiu muita falta de um camisa 10, de um cara para organizar o jogo, porque o Nenê já fisicamente não consegue entregar. Então a gente vai trazer aqui o Edmundo e o Juninho e o Zinho, cara, porque o Zinho sobrou para todo mundo. Ele criticou o Barbieri, ele criticou a 777 dizendo que vai ter que gastar mais, vai ter que trazer mais reforços. Quero passar essa opinião aqui também e saber a sua aí nos comentários pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vamos começar aí pelo Nenê, família, né? O Vasco nesse confronto aí contra o River Plate acabou perdendo por 3-0 e a gente sentiu muita falta também ali do Nenê, não conseguiu participar bem do jogo pela intensidade, né? O River Plate não deixou ele encostar muito na bola e eu acho que a questão que fica aqui, um time em reformulação, em construção, muitas vezes vai faltar a parte técnica e aí vai ter que sobrar a parte física. Então o Nenê, como ele não consegue estar entregando a parte técnica, e ele é um jogador técnico, ele vai deixar a desejar sempre na parte física, até mesmo porque já tem aí quase 42 anos, né? E a gente trouxe até aqui o Rica Perrone falando sobre essa questão aí do posicionamento do Nenê, e é interessante porque o Rica Perrone, ele tava lá no estádio, né? Ele viu o jogo lá, River Plate e Vasco, e aí ele trouxe esse ponto de vista. O Vasco, quando estava sem a bola, o River Plate atacando, o Pedro Raul vinha mais um pouco, e quem era o último homem é o Nenê, e não tem a mínima condição do Nenê ser esse último homem. Por quê? Porque o Nenê já não consegue recompor para marcar. Então realmente é uma situação difícil aí que o Barbieri vai ter que encaixar nesse início. É importante já esses jogos, esse processo para o time entrosar. E se o Nenê não servir nesse esquema tático que ele entende aí de marcar pressão, é bom ficar de olho e já achar uma peça aí que possa suprir essa ausência aí, família. Vamos trazer aqui o Edmundo e o Juninho para falar um pouco mais sobre essa situação. Se liga só. É difícil para mim criticar um jogador muito forte, mas respeito pra caramba. Acho o Nenê um cracaço também. Acho que a gente tem que ser muito grato a ele por tudo que ele fez pelo clube nos últimos anos e antes. Mas não dá para fazer o time em volta dele na primeira divisão. Tem que aproveitar o Nenê. Quando que eu posso usar o Nenê? E saber o momento de usá-lo, para que aí sim a perninha esquerda mágica dele faça a diferença. Mas uma coisa, Edmundo, que dá para perceber mais claramente do que o zagueiro, vai precisar de um armador, cara. O Nenê, quando o jogo tem mais intensidade, tem muita dificuldade de acompanhar o jogo. E, cara, você acha que o Alex Teixeira pode fazer essa função? Ou o Vasco vai precisar ir para o mercado mais uma vez? Eu acho que dos jogadores que estão no elenco, o melhor é o Marlon Gomes. Mas o Marlon está com a seleção sub-20, né? Ele é até capitão do time do Ramon Menezes. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser titular nessa equipe. Não sei se exatamente no lugar do Nenê. O Nenê é um craque, um ídolo, a torcida o adora. Achei bacana a atitude da 777, né, da SAF, de homenageá-lo, de fazê-lo terminar a carreira em alto nível, mas ele já deu demonstrações de que não dá num jogo que você tem que recompor e depois sair para o ataque em função da idade. Aí ele aparece na bola parada, porque a técnica dele é muito apurada, ele aparece nas jogadas de bola parada ofensiva, mas ele não tem mais a dinâmica de outros tempos, dos tempos que o consagrou. Então isso que ele vai deixar de ser titular, e aí talvez ele esteja ali esquentando a camisa 10 para a chegada de um grande nome, né?
de um jogador que venha da Europa. Isso também é uma coisa que está na cabeça de todos os torcedores do Vasco, mas, quer dizer, eu não vi o jogo, estou sendo muito honesto, mas pelo que eu li, foi o que mais destoou, né? Teve alguns jogadores que não jogaram bem, que repetiram, talvez até repetissem as atuações ruins da temporada de 2022. Mas acho que o mais criticado foi o Nenê, pela intensidade. Facilmente marcado e não conseguindo criar nada. Então, mas isso a gente já sabia que ia acontecer. Então ele está ali, me parece, guardando a camisa 10 para a chegada de um novo reforço. Tá aí, família, me diz aí o que você acha da opinião tanto do Juninho Pernambucano quanto do Edmundo. Esquece, né? Jogavam muita bola os dois, então os caras sabem o que fala. Eu só quero complementar essa situação, família, com um Twitter que eu tava vendo lá no Arena Cruz Maltina. Inclusive a gente viu, quem acompanhou o jogo aí viu o Pedro Raul fazendo sim algumas reclamações ali com os seus companheiros para encostar um pouco mais nele, que ele tava muito sozinho. Vou até botar na tela para vocês, né? Ele reclamando aí dos pontas que não encostavam e o Nenê também não chegava muito perto dele ali para tabelar, para fazer uma jogada. E essa é uma questão interessante aí que a gente viu nesse jogo, por isso que eu, gostei muito do Vasco encarar um adversário forte, difícil, porque vai ser esse nível de competitividade que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro. Diferentemente se a gente tivesse enfrentado aí o Madureira, agora o Audax com o próprio time, acho que o Vasco ia ganhar, tenho certeza que o Vasco poderia golear o adversário e a gente estaria aqui, pô, esse time tá certinho, tá encaixado. Então não, acho que enfrentar adversários fortes nesse início de processo, nesse início de trabalho, é muito interessante. E isso é um bom ponto de vista. O Vasco precisa sim de um articulador, pegando aí essa reclamação do Pedro Raul, de um cara que possa encostar mais, ele possa ser um elemento surpresa, que participe mais da recomposição, já que o Nenê não tem condição, para o Pedro Raul ficar mais lá como centroavante. Um ponto de vista interessante também vai ser a beirada de campo, né? Que é o Orediano ele tem que ser titular nesse time, e eu acho também que na ponta esquerda, se o Vasco não conseguir trazer nenhum reforço, é interessante a gente testar aí o Egnaldo, porque é um jogador muito rápido, veloz, pode aproveitar essa tabela aí com o Pedro Raul, ele bate bem na bola, então o Vasco vai ter que ajustar essas situações ao longo da temporada pra gente chegar bem aí no Campeonato Brasileiro. Agora eu quero trazer aqui a opinião aí do Zinho, porque, irmão, sobrou pra todo mundo. O Zinho usou ali que, eu fui aí jogador, eu trabalhei no Vasco, eu não gostei de nada, 777 vai ter que gastar mais aí pro Vasco chegar competitivo na elite do futebol brasileiro. Se liga só e vê se você concorda. Eu acho que é de peças, né? Assim, ele tá certo, né? Ele tem que proteger os jogadores, não pode expor as deficiências, né? Ele diz ali, né, no final, tirando o resultado, que pra mim, assim, foi péssimo. 3-0 é muito, né? Você tomar de 3-0, eu não gostei do que eu vi ontem. Esse rascunho muito ruim, ele vai ter que trabalhar muito, ele tem competência para isso. E eu acho que o Vasco, no mínimo, precisa de mais 5 jogadores para ser titular. Para chegar para ser titular. Né? Já contando com o Jair, que entrou no segundo tempo, com o Oreliano, que entrou no segundo tempo. Mas, no mínimo, uns 5 jogadores para incorporar nesse time titular para competir no Campeonato Brasileiro. Para Carioca, como foi falado aí, a própria Copa do Brasil, com esse elenco que está ali, início, eu entendo, eu fui jogador, sei que ainda vai ganhar fisicamente, mas é um elenco limitado ainda para encarar uma Copa do Brasil. Bem limitado, né? Acho que, assim, ele teve a opção, né? Começou com o garoto Eric Marcos pelo lado esquerdo, começou com o Figueiredo de segundo volante. Eu, particularmente, não gostei. O DNA, que o Pascoal falou que ele tem ofensivo. Você vai jogar contra o River Plate. É uma pré-temporada, vou testar. Aí você corre esse vexame de tomar de 3-0. O garoto é muito bom jogador. O Figueiredo, ele foi centroavante na Copa São Paulo, artilheiro, jogando de 9. Aí, com outros treinadores no Vasco, jogou até aberto pelo lado direito, conhecido com aquela patada forte de fora da área, porque ele se aproxima, ele chega como meia ali. Não joga de centroavante? Tá bom, mas joga de meia. Agora, de segundo volante, do lado do Zé Gabriel, achei que foi uma escolha equivocada, não é a dele, não é a do garoto, né? Ele pode evoluir, até se adaptar, mas se o garoto é muito bem utilizado pelo lado, por que não? Se é um início de temporada, começaria com o Figueiredo de titular pelo lado, como ele jogou a Série B, e muito bem com o Peck do outro lado. O Peck nem foi titular o ano passado na maioria dos jogos. É bom jogador, depois foi jogado pela esquerda. Esse rascunho ontem me decepcionou. Eu concordo com aí o que estava escrito, né? Choque de realidade. É um choque de realidade. Aí o pessoal, calma, é o primeiro jogo. Eu tô calmo. Só que o Vasco já está cansado de chegar no Campeonato Brasileiro e brigar só para não cair.
O Vasco gigante, o Vasco de uma torcida maravilhosa, e eu trabalhei no Vasco, posso falar isso, porque eu vivi quase 2 anos na comissão técnica do Vasco da Gama e subi o Vasco para a primeira divisão e fui campeão carioca, junto com o Jorginho. A torcida está sofrendo demais. E o que eu vi ontem foi preocupante. Precisa urgentemente gastar mais para reforçar esse time, que eu estou pensando no Campeonato Brasileiro. Aí, assim, esse rascunho pode melhorar bastante. Ontem foi muito ruim. Tá aí o ponto de vista do Zinho. Antes de eu deixar aqui a minha opinião, queria agradecer muito aqui a galera que me assiste, a família vascaína, porque eu tô tendo muita participação, eu tô tendo muito feedback da opinião de vocês e, poxa, muito obrigado mesmo, de coração, cada um colocando o seu ponto de vista. No vídeo de ontem mesmo, concordo com o Carlos Alberto, eu não concordo, então obrigado, porque acrescenta demais aqui no nosso canal. E pegando esse gancho aí do Zinho, respeito a opinião dele, mas, cara, eu meio que discordo, porque se você parar pra analisar, o Vasco entrou em campo nem com todos os seus reforços, o Ivan não jogou, o Jair não foi titular, o Orediano não foi titular. Naquela situação aqui, acho que o De Luca é mais jogador que o Zé Gabriel ele não pode jogar no Vasco. O Bambu, por mais que muita gente está criticando o Bambu é infinitamente melhor que o Miranda. Não cabe na mesma prateleira Bambu e Miranda. Eu respeito quem defenda o Miranda, que ele é da base, mas veja bem, você vai ficar com a mesma raiva que eu fiquei. Nesse segundo gol, o Vasco perde a bola ali, o Figueiredo perde, o cara chega no fundo, né, cruza a bola, o Miranda ele tá correndo pra dentro do gol. E o Borja fazendo o facão, ele não acompanha o Borja, ele corre pra dentro do gol pra marcar o Alexander. Porra, pelo amor de Deus, isso é muita ruindade. O cara treina todo dia e não entende posicionamento, o atacante cortando pra fazer o facão e ele correndo pra marcar o Alexander, o goleiro do Vasco. O Miranda não tem condição de jogar no Vasco. Então, eu falei, o Ivan não jogou, o Jair não foi titular, o Orediano não foi titular, o De Luca é melhor do que o Zé Gabriel. Então, eu acho que se esses jogadores estivessem em campo, o Vasco seria mais competitivo. E se trata de um teste, e um teste muito interessante para a gente ver as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes, e para ter essa base aí, como o Zinho falou, de trazer os reforços. Ficou evidente que o Vasco precisa de mais um zagueiro, ficou evidente que é interessante o Vasco pensar num atacante pelo lado esquerdo, já que tem o Pedro Raul, tem o Orediano, traz um atacante também aí para ser reforço, né? Mais um volante aí para jogar do lado do Jair, entendendo que a gente tem opções como o Marlon Gomes, eu gostei do Figueiredo, eu discordo um pouco também aí do Zinho. Então eu, cara, acho que foi uma partida interessante, a derrota machuca, 3-0, mas é dessa forma que o Vasco vai caminhar para ser competitivo. Se tivesse aqui no Campeonato Carioca, porrando Madureira, porrando Audax, fazendo 6 pontos no Carioca, talvez a gente estaria aí enganados, entendendo que o time tá certinho, tá encaixado. Não, perdemos de 3-0, tem muita coisa para corrigir, tem os pontos fortes também, mas eu acho que valeu o teste, família. Pelo menos é a maneira que eu tenho de pensar em relação a isso. Claro que falta reforço, eu acho que todo torcedor do Vasco entende, mas é uma situação que o professor ontem no programa da ESPN falou, e eu trouxe aqui. Há quanto tempo a gente não vê o Vasco fazer uma virada de jogo interessante, uma troca de passe, criar alguma oportunidade como foi naqueles 20 minutos iniciais contra o River Plate? Há muito tempo a gente não vê o Vasco jogar bola, e aqueles 20 minutos ali, eu sei que é uma amostra pequena, mas o Vasco jogou, marcou pressão, dificultou o River Plate, e aí depois, claro que o River Plate, por estar mais preparado, mais tempo junto, acabou encaixando as situações ali e acabou ganhando de 3-0. Mas eu não tô tão pessimista assim como o Zinho, concordo que tem que trazer mais reforços, acreditando no trabalho do Maurício Barbieri. Eu acho sim que o Vasco pode ser muito competitivo e surpreender aí muita gente nesse ano de 2023, e a maneira que eu tô pensando e torcendo para que o nosso Vascão possa surpreender aí muita gente, família vascaína. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, me diz aí se você concordou com o Edmundo, com o Juninho, com o Zinho. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.